Vamos assistir aqui agora um vídeo do Linkzinho, que chama Os SCPs mais estranhos que existem. Eu nunca vi nada desses troll de SCP, eu tô ligado que um monte de gente já fez vídeo lendo as listas de SCP, mas eu nunca vi nada sobre. E esse então é a primeira vez que eu tô vendo algo que envolve SCP. Então, vamos lá. Deixa o like e bora. SCP é uma coisa muito bizarra, tem uns SCPs incríveis e geniais. Mas tem uns que, meu Deus. Eu tô ligado que é só, tipo, uns monstros que a galera cria, né? Que cada monstro tem suas condições diferentes, de como você tem que agir quando encontrar eles. É uns troços assim, né? É a única coisa que eu sei de SCP, mas eu nunca peguei pra ver alguns monstros desses, não. Mas vamos lá. Liefar Vídeos. Mais uma semana, Opa. mais um vídeo de SCP. Quem diria, Ok. né? Pra quem não me conhece, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E jovens, essa daqui atividade já paranormal é a ali lá. terceira vez... Atividade paranormal não, pô. É o... Troll do Selbs, como é que chama? Atividade paranormal. É o... Ordem Paranormal. Caramba, sumiu o nome da cabeça. Ordem Paranormal. Atividade Paranormal, RPG do Selbit. E eu tenho um canal de teorias. E jovens, essa daqui já é a terceira vez, provavelmente, que eu trago um vídeo sobre SCP aqui no canal. Então, pra você Tem que mais nunca dois falava antes, sobre... então. Bom, eu já fiz 2 vídeos aqui sobre esse tema. Um deles justamente pra Certo. saber se as pessoas iam ou não iam aceitar vídeos de SCP aqui no canal. E pasmem. Que era um vídeo pra poder falar sobre o que é a organização SCP, sobre o que significa, pras pessoas que nunca viram nada sobre, assim como eu nunca tinha visto nada sobre. Bom, caso você Eu tenha nunca vi interesse, nada esse vídeo sobre. tá aí na descrição e aí no card pra você assistir. E pasmem, vale Quiser, a destaque. gente vê esse As vídeo pessoas depois também. aceitaram muito bem esse conteúdo aqui no canal. No segundo vídeo que eu fiz a respeito de SCP, eu comecei a criar uma espécie de pequeno conteúdinho onde eu decidi pegar vários SCPs, né? Ao invés de pegar só um deles e falar em um vídeo, eu decidi pegar vários e dar uma pequena descrição a respeito de cada um deles. Tipo, o meu segundo vídeo foi focado em falar sobre SCPs que eram mais perigosos e bizarros. E nesse vídeo aqui em específico, eu vou falar dos SCPs mais estranhos e cabulosos que eu encontrei vagando por aí pelas entranhas da internet. Não exatamente estão associados ao nível de perigo, Tem um ok, site jovens, com a mas são lista justamente de os mais todos os aleatórios que eu SCPs? encontrei por aí. Então, Existe bom, isso? não esquece de deixar um like e pegar alguma coisa pra comer antes de começar o vídeo, beleza? Lembrando, Bem, é claro, que caso você não conheça esse doideira. SCP, esse vídeo pode ser um pouquinho confuso. Senta aí e vem. Tá. Então comigo. provavelmente vai ser um pouquinho SCP confuso. Vambora. 166. 166. A Gaia Adolescente. Esse SCP aqui, ele tem alguns Tá. nomes diferentes, ele também tem 2 histórias diferentes por sinal, e ela é conhecida geralmente como, de fato, a Olha, Gaia ela tem heterofobia no Adolescente. olho. E tem uma história bem esquisita e bem curiosa, justamente por isso eu acabei colocando ela aqui no vídeo. O fato desse SCP aqui ter tido 2 versões é justamente porque a primeira versão da história dela recebeu uma atualização. Logo no início, ela era chamada justamente de uma sucubus adolescente. E era basicamente meio que a mesma coisa em questão de design, né? A SCP-166 Sucubus é é aquela uma garota loira mulher da meio idade de cerca demoníaca, de né? 16 até 20 anos de idade, e na sua antiga versão, ela era alérgica a praticamente qualquer tipo de tecido. Justamente por conta disso, ela não podia usar roupas que fossem feitas por humanos. Sendo assim, ela ficava sempre sem roupa, o que faz com que as artes dela sejam meio tensas de pegar conteúdo na imagino. internet. Apesar dela ser categorizada inicialmente como uma Euclide, que já seria uma paradinha meio perigosa, ela não é realmente agressiva. De fato, ela foi criada e cresceu como uma criança humana. E o único efeito que de fato ocorre nela, Nossa, deve que é rolar uma muita anormalidade arte meio de... bizarra, muita fanart é justamente de que ela não SCP, pode ficar então, né? próxima de homens, visto que se houvesse um contato entre um homem humano e ela, os homens iam entrar naquele famoso modo primitivo, sabe? Aquele... Sim. E eles iam partir pra cima dela fora de controle. Justamente por conta disso, ela era chamada inicialmente de uma sucubus adolescente, sacaram? A outra versão que foi criada pra ela é bem mais interessante. Nessa aqui, ela pelo menos tem uma história. A SCP-166, a Gaia Adolescente, é uma garota da mesma idade. Porém, essa daqui possui algumas anomalias um pouco estranhas no corpo, como chifres na sua cabeça, orelhas mais pontudas e pernas daí de não tá animal. com- A SCP-166 Essa daí tá parecendo mais um fauno, né? Do que uma sucubus. Meia nunca conheceu seus pais. Ela foi criada no convento da Nossa Senhora da Misericórdia, no condado de Galway, na Irlanda. Ou seja, ela foi meio que criada em uma espécie de orfanato religioso. A questão é que essa garota seria, pelo menos entre aspas, filha de uma outra entidade, conhecida como QTE 9927
Black, a deusa, uma entidade também é um perigosa SCP. que foi assassinada há algum tempo Duvido atrás. nada. E depois disso, a 166, que é extremamente semelhante a um bebezinho humano, ela foi adotada pelo convento da Nossa Senhora da Misericórdia, lá na Irlanda e tal, e cresceu e foi criada como uma criança humana. A 166 é uma pessoa pacífica, criada com o ensino religioso Umas artes católico. muito Ela louca, foi né? capturada pela organização SCP e ela apresenta sim um certo perigo diferente da sua antiga versão. Primeiro porque ela mantém exatamente meio que o mesmo comportamento a respeito dos homens. Quando ela fica perto de homens por muito tempo, isso acontece. É bem menos letal do que na primeira versão, onde homens podem de fato ver ela, mas se eles ficarem muito tempo perto dela, eles vão Eles ter vontade atacam. de fazer alguma coisa, Tá. e aí eles vão acabar perdendo o controle. Sendo assim, ela só pode ser vigiada por agentes mulheres. Ela também tem uma outra anomalia meio estranha a respeito dela agora, que é, quando ela fica perto de objetos ou aparelhos tecnológicos que foram criados por seres humanos, pelo menos 15 metros próxima desses aparelhos, sejam eles aparelhos eletrônicos ou então uma bola feita por humanos, esses equipamentos vão começar a derreter Ô, e louco! apodrecer. Tipo, uma bola feita por humanos que ficar perto dela vai derreter, algum tipo de computador ou coisa Que feita de bizarro. metal vai enferrujar e por aí vai. Quase como se a habilidade dela fosse de fato regredir as coisas que os humanos mexeram de volta ao seu estado natural, que era criada pela natureza. Ela consegue de fato Por usar isso que roupas chama agora, Gaia mas só também, roupas né? de algodão e coisas Faz sentido. orgânicas. Ela também só come coisas orgânicas e entre relatos nós sabemos que ela passa mal com coisas como poluição e fumaça. Então é quase como se ela fosse de fato uma versão da Gaia, a deusa da natureza, sabe? Sim. Entre relatos, por exemplo, a gente sabe que um cientista fumante visitou ela uma vez e ela teve um ataque de asma, mesmo sabendo que o cara não fumava há praticamente 3 semanas, quase um Ô, mês. louco. Existem vários detalhes ou teorias sobre ela ser um pouco mais maligna do que parece e tal, mas eu vou deixar esse tipo de detalhe pra caso vocês vejam outros vídeos a respeito dela. Mas eu achei essa história bem maneira. SCP-999. Da hora, da Eu hora. acho que esse bicho aqui é simplesmente a coisa mais fofinha, slime? bonitinha que já apareceu aqui em um vídeo de SCP. E provavelmente slime? eu duvido que alguma coisa vá superar isso. O SCP-999 é chamado de Chicken Monster, ou então em português, moeba. o monstro das cócegas. Ele já foi citado aqui no canal, lá no meu primeiro vídeo a respeito de SCPs, justamente pelo quão estranha a ideia desse carinha aqui é. E o conceito principal Tá. dele também é bem divertido. O monstro das cócegas é, em suma, um pet da organização SCP. Ele é extremamente pacífico, e o rolê dele é que ele de fato age como se fosse um cachorrinho filhote. Ele gosta de atenção, gosta de carinho, e tem esse Fofinho até, corpinho meio vai. engraçado, que parece muito Bonitinho. com algum tipo de slime, que Bonitinho. dá vontade de apertar mesmo. Ele parece muito dócil, principalmente pela carinha bem cuti-cuti dele. O 999 é tão tranquilo que nem é de fato necessário mantê-lo Parece um trancado. slime de As mel. anomalias que Slime permeiam essa Ranger. coisa são anomalias simples e benéficas para seres humanos. Os maiores alvos do SCP-999 são funcionários ou pessoas com depressão, problemas psicológicos ou até mesmo apenas uma leve tristeza. Qualquer pessoa mais triste que esteja aparecendo no local, o SCP-999 vai pra cima dessas pessoas e começa a tentar animá-las, e pelo menos pelos seus arquivos parece que ele Ah. sempre consegue resultados positivos. Pessoas com Ah, então é um SCP do bem, então. Ele não é um monstro... Ele não é um monstro maligno. Ele vê uma pessoa triste e vai lá animar ela. Por enquanto, tudo bem, né? Agora vamos ver os lados ruins do bicho. Qual é o nome do vídeo? Os SCPs mais estranhos que existem. depressão ou que se encontram com problemas muito tensos e que entram em contato com o 999 e encontram novamente a alegria de viver após entrar em Show. contato com ele. É quase como se ele fosse uma espécie de depósito de Da felicidade, hora. que depois de você entrar em contato com ele, você se sente um pouco melhor, e é isso. Justamente por conta disso, as pessoas gostam de interagir com ele, e como ele não causa nenhum tipo de radiação ou dano físico, mental ou qualquer de interagir com ele, e como ele não causa nenhum tipo de radiação ou dano físico, mental ou qualquer coisa do tipo a seres humanos, ele é realmente muito benéfico. Um detalhe Ah, estranho sobre ótimo. ele, que já apareceu em vários vídeos de canais diferentes que falam sobre Eu achei que ia SCP, ter o é lado que nos ruim arquivos dele. da organização Pelo visto, SCP não existem arquivos que geralmente, né, você encontraria lá a razão da captura do Ele tem 999, alergia ao chat, como ele chegou tem. até a organização, como capturaram ele, de onde ele veio, mas sob esse monstrinho aqui, não existem arquivos de origem. E por conta de existir, cara, acreditem se quiser, muitas pessoas acreditam que, na teoria, esse bicho aqui seria filho do Rei Escarlate, que, mesmo que você não faça Oxi. ideia do que diabos é um Rei Escarlate, realmente não faço ideia, apenas mas saiba pelo que nome- ele seria meio que a coisa mais perigosa do mundo. E aparentemente ele é um SCP que Caralho, teve que 7 irado. filhos, e existe toda uma teoria de que talvez o 999 seja um desses filhos, então o fato dele ser 100% Pô, design pacífico iradíssimo desse aí. é meio
questionável. Mas fica a questão que enquanto não conseguirem provar de fato que ele é um monstro Será que assassino é? do mal, ele ainda Sei vai continuar não, sendo viu? a coisa mais bonitinha do mundo pra mim e eu vou defendê-lo com todas as É, forças. daí não parece ser filho daquele demonião, não. 1741. Malor. Malor é o nome de um aplicativo de celular. E esse seria, Ué. em tese, o SCP-1741. Um aplicativo extremamente Você baixa o curioso que aplicativo, apareceria vem o apenas, demônio e junto. vale disclaimer, apenas para pessoas solitárias, para pessoas que não tem ninguém por perto, para pessoas que não têm amigos e não tem ninguém com quem contar. Justamente porque a descrição do Tá. aplicativo do Malo é a seguinte: nunca se conforme com esses sentimentos incomuns de estar sozinho de novo. Malo é uma experiência emocionante e interativa que irá mantê-lo envolvido e intrigado. A ansiedade das situações sociais pode ser nervosa, mas depois de poucas horas de Malo, você logo esquecerá essas emoções dolorosas e seu desapontamento. Faça parte da nova mania que está rapidamente se tornando o próximo substituto social. A questão aqui é que isso é uma armadilha. O aplicativo Malo é na realidade o SCP-1741. Logo depois que alguém encontra e instala esse aplicativo, depois disso muitas coisas bizarras começariam a acontecer. Iniciando, é claro, que depois de instalar o aplicativo, o Malo, né, o próprio app, pera aí, não ué. faz nada. Você não consegue mais encontrar o aplicativo, nem pra deletar do seu celular, nem nos aplicativos ver agora. instalados. Inclusive, você não consegue nem encontrar um ícone dele ou o próprio app em algum lugar, tipo alguma loja de algum aparelho aleatório. Mas algum tempo depois do aplicativo ter sido instalado, as coisas começam a ficar esquisitas. O usuário que baixou o app vai começar a receber fotos dessa coisa que tá aparecendo aí na tela. Possivelmente, esse daí é o Malo. A tradução do nome dele teria dois significados. Vou ver deles agora que seria aqui alguma coisa na como loja de amigo aplicativos. ou amigo que está sempre perto, e outra que seria Pela história. mal. Inicialmente, depois de ter o aplicativo instalado, você começaria a receber fotos dessa criatura. Pera aí, vou pesquisar aqui agora. Já tô com Play Store aberto aqui, vou pesquisar. Malo. Não tô conseguindo digitar. Malo. Não apareceu o que tem ali não. Malo Wallet, SCP Reader, TC Malo, Malo Machine Alire, Super Mario, o bebê de amarelo. Acho que não tem, hein? É porque eu não sou solitário. Ah, verdade. Só aparece pra poder baixar pra quem é solitário. Tá aí a prova, não sou solitário. Confirmado. Tenho amigos. Mal. Inicialmente, depois de ter o aplicativo instalado, você começaria a receber fotos dessa criatura. Fotos Credo. dela em lugares aleatórios. As fotos continuariam nos próximos dias, no entanto, com a diferença de que, bom, no primeiro dia você apenas receberia fotos do Malo em algum lugar. Mas no segundo dia do aplicativo, as fotos começam a ficar mais estranhas. Fotos vão começar a aparecer de lugares onde você, o usuário do app, constantemente Eita. ficaria. Tipo a sua sala de aula da escola, ou o seu local de trabalho, ou a sua sala da faculdade. Se tivesse dado pra eu poder baixar o aplicativo, só ia chegar a foto do meu quarto. Só fico aqui dentro. E por aí vai. O dia todo E é aqui no claro quarto. que nas fotos o Malo sempre estaria presente, como se ele estivesse se aproximando de você. Tempos depois, no terceiro dia, você começaria a ver fotos dele em locais onde você está agora. Fotos tipo, Vai você tá no ser seu igual. quarto assistindo esse vídeo aqui, ele manda uma foto dele sentado na sua cama, no seu quarto, em um canto muito perto de você. No entanto, se você for lá e olhar pra cama exatamente onde ele tá, não tem nada. Não tem nenhuma sombra, não tem nenhum barulho, não tem nada. Depois que o terceiro dia passar, ele vai continuar com você até o dia da sua morte. Você não apenas vai receber às Vem. vezes as fotos, Já no entanto, dou uma você aqui vai assim, conseguir ó, ver o Malo toma. em toda Tá e tirando, qualquer meu parceiro. superfície que Oxi. reflete, como em espelhos, Já em dou-lhe uma cacos de aqui vidro, no na tela do seu cotovelo. celular, Tá maluco? na lente do seu óculos. Ele vai estar sempre lá com você. Não uso Ele não vai óculos. te atacar. Deu Ele não mole. vai te fazer nenhum mal físico. No entanto, só o fato dele já estar ali, sempre com você, pra muitas pessoas já é uma situação bizarra o suficiente pra tentarem fazer alguma besteira. E como se isso não fosse bizarro o suficiente, depois de ficar próximo de você, o Malo vai constantemente tentar se comunicar. No entanto, a ideia que passa a organização é que ele nunca conseguiria de fato se comunicar. Mas se você olhasse pro reflexo, você veria ele se mexendo, você veria ele tentando chamar sua atenção e coisas Carai. parecidas. Isso claramente faria mal a uma pessoa que não sabe o que é esse bicho, como lidar com ele ou o que fazer. E a pior parte é que não existe uma forma de tirá-lo de uma pessoa depois que ela já viu os 3 primeiros dias do aplicativo. Se você Ô, já viu os 3 louco. primeiros dias e ele tá com você, ele vai continuar até Não dá pra o dia que desinstalar? você morrer. Aí SCP ferrou, pô. 173. Formato Vou ser um pouco celular. sincero, Ele mandou foto, você não abre, começa a ignorar.
Ué, Com vocês, eu realmente não sei por que eu não cheguei a falar desse bicho aqui até A agora, cara. estátua. Tipo, ele tá na thumbnail do meu primeiro vídeo de SCP, mas eu não falei sobre ele até agora, Boa. por alguma razão. O SCP-173, jovens, é uma das criaturas mais famosas do universo de SCP. Isso justamente se dá pela questão de o quão estranho. esquisito e sem sentido ele é. O 173 é essa coisa que tá aparecendo aí na tela. Basicamente, ele é uma mistura de concreto com metal pra reforçar e spray que passa e forma uma espécie de rostinho na cabeça dele. A origem dele por si só Esquisito. é um mistério, porque a gente pode perceber claramente que, né, ele é um pedaço de metal e concreto com ferro que se mexe. E além de se mexer, aparentemente ele também pensa como uma criatura de verdade. Mas Isso é nós matando nunca geral. vemos ele se mexer de fato. Para aqueles que não conhecem, o 173 é um SCP euclídeo, ridiculamente agressivo com qualquer ser que é humano euclídeo? ou qualquer coisa que se mova e ouse se mover perto dele. O comportamento dele é bem simples. O 173 só consegue se mexer quando absolutamente ninguém estiver olhando pra ele. Então, ele precisa ser observado o tempo inteiro. Sempre tem que ter câmeras nele, sempre tem que ter pessoas olhando pras câmeras que ele tá. Nossa, é tipo aquele jogo lá, como é que chama aquele jogo? Um jogo de terror que tem tipo uns manequins assim. Aí você tem que ficar olhando pra eles. Quando você para de olhar pra eles, eles vêm na sua direção. Como é que chama esse jogo? Eu lembro de ver o Psycho jogando isso. Não vou lembrar o nome do jogo. Porque se existir um momento onde não tem ninguém olhando pra ele, ele começa a se mexer. E ele se move tão rápido que simplesmente parece que ele se teleportou pra algum outro lugar. Se ele vê um ser humano e não tiver ninguém olhando pra ele, ele instantaneamente vai pular pra cima desse ser humano e quebrar o seu pescoço. Sendo Caramba! assim, pra entrar na cela dele, não basta apenas entrar. Você precisa entrar com várias pessoas. Quando você vai piscar o olho perto desse bicho, você precisa avisar outras pessoas que você vai piscar o olho. Porque assim, pelo Nossa menos duas Senhora! pessoas têm que estar olhando diretamente pra ele sem piscar. Se por um momento você ficar por perto desse bicho e piscar, Caralho, já o tempo era. de Em um piscar segundo já é o ele vai lá e vai suficiente. matar todo mundo que tem dentro da sala. Eu não vou ficar dando mais detalhes a respeito desse bicho aqui, porque ele é extremamente famoso. No entanto, algo que eu achei bem interessante é que existe um documento da Fundação SCP que é feito meio que em primeira pessoa, como se fosse os pensamentos desse bicho. Eu vou ler um Que doideira. pedaço, cara, só pra vocês verem o quão esquisito ele é, e depois eu passo pro último SCP desse vídeo aqui. Que doideira. Os SCP são classificados assim: safe, seguro, euclídeo, normal, Keter, perigoso e apocalhon, que é fudeu. Entendi. Se liga só, preso por anos, mantido pelo homem pra pesquisa, deixado sozinho na sala, resta arranhar paredes, deixado pra apodrecer e morrer, quarto escuro, pessoas se foram, poder mover, eu feliz, espécime de pesquisa, preso por dentro, nunca Só visto palavra-chave, pelos né? outros, nunca fala, ouvir, mas nunca fala, vê-se, mas nunca é visto, feito de pedra quando os outros vêm, livre quando não vem, eu odeio. Nossa, que bicho estranho dos infernos. Bizarro. SCP 169. Leviatã. O Esse Leviatã. bicho aqui, gente, Eita. nossa, eu genuinamente Tá tenho um bom. baita de um cagaço dele, tá? Falando bem sério. Mesmo. O SCP-169 é conhecido Davi Silva. especificamente como Leviatã. E a história desse bicho é só bem fácil de explicar, principalmente se você olhar pra essa imagem aqui e pensar no seguinte: como seres Montagem. humanos, Pronto. nós habitamos o planeta É assim. Terra há uma quantia de tempo pequena, se a gente considerar todo o período de tempo que o nosso planeta já teve. Não estamos Sim. aqui há tanto tempo assim, e não conhecemos tão bem o nosso Bem próprio pouco, na planeta. verdade. Estima-se que até hoje, os seres humanos exploraram cerca de 20% do oceano até os dias de hoje, quando eu tô gravando esse vídeo. Certo. Os outros 80% dos oceanos e das profundezas do oceano, por enquanto, são simplesmente inexplorados, visto que nós não temos dá pra nenhum gente descer equipamento tanto, né? ou qualquer coisa parecida que consiga nos ajudar minimamente a descer até os fundos do oceano pra ver aquela escuridão. O SCP é na área 51? Não, tem vários, né? São inúmeros SCPs, pelo visto. Então, cada um vive num lugar diferente, com condições diferentes, então... Tá ligado? Não é tipo, eles estão presos num lugar específico, todos ao mesmo tempo. São vários. Cada um num canto diferente do mundo. Escuridão absoluta, o que teria lá embaixo. Justamente por conta disso, criaturas abissais são tão famosas assim. São justamente diversos tipos de peixes e outros bichos bizarros que vivem nas partes mais profundas do oceano bichos e que esquisitos no podem fundo, estar né? lá há milhares de anos. Talvez existam criaturas que nós não fazemos a mínima ideia da compreensão que existam, mas elas ainda assim vivem lá embaixo. E nós não sabemos direito nem o que
tem lá. Uma dessas criaturas então seria o Leviatã. O SCP-169 é exato desse Fundo tamanho do oceano é que vocês bizarro, estão mas é vendo na lógico que não vai ter um Estima-se que é bicho uma criatura gigante, que né? estaria Tipo, viva desde um a era Kraken, por exemplo. paleozoica, antes mesmo dos Não faz sentido dinossauros existir um existirem e bicho dos gigante humanos no fundo do mar. sonharem em existir. Evolução e qualquer coisa do tipo. O Leviatã é grande o suficiente para ser estimado que a altura dele é mais ou menos entre 2 e 8 mil quilômetros de Nossa comprimento. senhora! É simplesmente a criatura mais bizarra e gigantesca que já existiu no O bicho mundo. vai de um Ele nem ao menos continente se ao move, outro. porque se ele se movesse nas partes mais altas do mundo, ele causaria catástrofes apenas pelo fato dele existir. Pelo menos pelos relatos que nós temos até o momento, o Leviatã nunca teria subido então para a superfície. Caso ele decidisse fazê-lo, seria muito mais fácil de você perceber, porque primeiro de tudo pelo tamanho, não seria possível matá-lo. Mesmo no universo de SCP, não existem armas que seriam potentes o suficiente para matá-lo sem criar um dano considerável ao nosso próprio planeta, visto que esse bicho estaria por debaixo da água. Com uma altura de 8 mil quilômetros, se ele simplesmente decidisse sair de debaixo das águas, isso já seria o suficiente para causar tsunamis. Vários tsunamis, em vários locais diferentes do mundo. Abalação nas placas tectônicas do planeta. Terremotos no mundo inteiro. 8 mil quilômetros, que seria a maior faixa de tamanho na qual é estimado que ele tenha. Se ele tiver mais ou menos esse tamanho, jovens, ele é simplesmente maior do que a Rússia. O maior país que existe no colossal, mundo. né? Imagina você, uma Rússia, saindo debaixo do oceano de repente. E isso é claro, se a gente simplesmente pensar que Mas ele aí viria você pra começa- se mexer. Tipo, ele acordar Mas aí você começa a pensar também. Acho que não faz sentido isso, né? Basicamente. Tipo, pô, o bicho desse tamanho. Qual a chance, pô? É lógico. Mas da viria hora a pra cima ideia. do oceano, depois deitaria pra poder dar uma descansada de novo e não faria mais nada. Se ele simplesmente saísse de debaixo do oceano e decidisse fazer alguma coisa, ou então se ele respirasse fora Destrói da o planeta. água, seria simplesmente uma das catástrofes mais pesadas que a humanidade já teria enfrentado desde então. E é claro que seria um belo e um baita de um problema, mas... Cara, tendo falado desse bicho que é extremamente bizarro, eu acho, gente, que, sinceramente... Acho que é o suficiente por hoje, né? Dedeiro. E vale destacar também, gente, que, bom, como eu já tô nessa de fazer vídeos de SCP às vezes, e justamente, né, esses vídeos têm meio que um tema pra eu poder trazer alguns SCPs relacionados com esses temas e tudo mais, eu vou tentar fazer uma parada meio interativa aqui pra poder incentivar vocês a comentarem nos vídeos. No entanto, é o seguinte, se você gosta de vídeos de SCP e de coisas relacionadas Eu do nunca tipo, tinha visto. então imagina aí um tema que você Legal. gostaria que eu trouxesse aqui pro canal, tipo, os maiores SCPs, ou então os mais perigosos, os mais poderosos, os mais pacíficos, ou alguma coisa do tipo, e comenta aí embaixo sobre qual tipo de SCP você gostaria que eu trouxesse vídeo nos... Qual tipo de SCP que eu queria ver? Eu queria ver os SCPs... Vou totalmente ao contrário do que o povo costuma... falar. Porque normalmente o povo quer ver os mais perigosos, os mais bizarros, os mais assustadores. Eu quero os SCPs mais fofinhos. Tipo do slime. Quero só bichinho fofo. próximos e tudo mais. Se você encontrar algum comentário de um tipo de SCP que você acha que seria interessante, não esquece de deixar o like ou responder um comentário nessa pessoa, que o comentário que tiver mais likes e também tiver mais respostas e tudo mais, o que for mais pedido pra poder ter vídeo aqui no canal, eu vou tentar trazer lá pro mês que vem ou nos próximos. Maneiro. Então, de qualquer forma, é isso. Não esquece de comentar aí embaixo que vai ser bem interessante. Então Quem ele sabe, pretende né, fazer essa mais parada e não mais vira meio vídeos que de uma SCP, né? interaçãozinha aí, já que É eu um não sou muito conteúdo de comentários, infinito, esse tipo de basicamente, coisa. né? Tem De SCP qualquer pra caramba. forma, continuando. Bom, jovens, então é isso. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo Maneiro. aqui de SCP aqui no nosso canal. Muito obrigado por terem assistido. E é claro, se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu traga mais SCP, Deixa eu ver qual que não foi esqueçam o de divulgar esse comentário. vídeo aqui pra todos os amigos de vocês que gostam desse... Ó, faz um vídeo falando dos deuses SCPs, a mitologia do Rei Escarlate, Makani, o Deus Quebrado, sobre os filhos deles, SCP Abel, SCP Caim, meu Deus. Seria interessante ver um vídeo contando histórias mais trágicas dos SCPs. Agora vem a pergunta, como caralho ninguém tinha descoberto isso ainda? O bicho é do tamanho da... Não, mas é realmente, tipo... A gente costuma ficar imaginando, mano, a gente não conhece o oceano, o fundo do oceano e tudo mais. Vai ver, tem uns bichos muito gigantes lá embaixo, tem um megalodon, tem o kraken, mas não faz sentido, tá ligado? Porque a pressão que a água faz em grandes profundidades é bizarro, pô. Imagina um bicho gigante que vive no fundo do oceano, numa pressão absurda. O que esse bicho
do que esse bicho se alimentaria, tá ligado? Porque normalmente, sei lá, um tubarão, ele come peixes menores do que ele. Então, sei lá, um tubarão vai comer um monte de peixe pequeno de uma vez, ou ele vai pegar um peixe um pouco que é grande, mas bem menor que ele pra comer. Agora, um kraken que é imenso, o que ele vai comer? Porque o tubarão, ele não vai lá naquela profundidade pra ser comido. Então, tá ligado? Não faz sentido. A Rússia tem mais de 15 milhões de quilômetros. Que isso, doidão? Planeta que você vive ali, mas acho que você não tá na Terra não, hein? 15 milhões de quilômetros, você dá tantas voltas no planeta.